vamos conversar com o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia! Como é que tá? A E gente, aí, Glauco? a gente tá indo, né, Christian, do jeito que dá. E uma das coisas aí que eu queria abordar logo de cara contigo é justamente essa questão de como estão as pessoas a partir de um evento aí que mobilizou muita gente, que são as Olimpíadas, que terminaram no último domingo, mas tem gente até já com síndrome de abstinência, né? Porque foi o tipo de evento que significou não só uma distração para as pessoas, mas também acaba representando um papel ali na vida de cada um. E das várias reflexões que a gente pode discutir, Christian, tem essa questão de muita gente ter visto ali, ter sentido momentos de alegria, né? Com o desempenho do Uhum. atleta, o desempenho de uma equipe, e às vezes as pessoas se sentem culpadas, inclusive por conta disso, né? Porque a gente está vivendo um cenário que é muito ruim e eu queria que você falasse a respeito disso, né? Qual o papel dessas pequenas alegrias, dos momentos de gozo, de desejo, de felicidade em meio a essa situação que a gente vive de pandemia, Christian? Olha, Glauco, é uma questão muito bem colocada, né? Porque depois de uma travessia tão longa, cheia de sofrimentos, de perdas, de inseguranças, né? A gente vai assim diminuindo o tamanho da alma, a gente vai se contraindo defensivamente e afetos como assim a culpa começam a fazer cócegas, né? Tanto a culpa de ter sobrevivido, a culpa de não ter passado tantos obstáculos como outros passaram, quanto a capacidade restaurativa que precisamos incrementar, né, de ter satisfação com a vida também, de ter prazer com a vida também. Então, a gente passou tanto tempo assim fugindo do desprazer que é possível que tenhamos assim desaprendido a fruir da satisfação. E essas Olimpíadas trouxeram muitos momentos de satisfação, que recompôs uma espécie de alguns traços, né, do espírito nacional, da gente torcer para o vôlei, da gente torcer para o Isaquias, para a Rebeca, né, que representam trajetórias de pessoas oprimidas, pessoas que enfrentaram muitas dificuldades para conseguir aquele grande triunfo e que funcionam como um sinal de esperança, como funcionam como um sinal de alento para tantos brasileiros. Penso que essa ideia de que eu não devo ficar feliz, eu não devo ter me permitir uma satisfação porque outros estão numa situação muito difícil, ela não é uma ideia muito transformadora, né? Como não é muito transformador o afeto da culpa. A culpa, inclusive, né, que você já disse em outras ocasiões, é um sentimento paralisante. Ele evita justamente essa questão da transformação. É. E a gente aprende, né, que a culpa ela purifica a pessoa, ela dá uma sensação, vamos dizer assim, de superioridade, né, principalmente quando você culpa o outro, e de inferioridade quando você culpa a si, né? Isso muitas vezes não serve para muita coisa, a não ser para você, vamos voltar na retórica aí cristã ou a narrativa que constitui a nossa cultura, só serve para você pecar de novo. Né? Daí você pede penitência, daí você espia sua culpa, daí você peca de novo. As Olimpíadas elas trouxeram outras coisas assim, acho que mais interessantes do que essa retórica que está já há tanto tempo disponível. Né? Mostrou como, às vezes sem recurso, mas mostrou a fadinha numa relação lúdica com o que ela estava fazendo. Né? Veja como isso é crítico, espontaneamente crítico, em relação a atitudes que às vezes a gente vê no esporte, a gente vê no trabalho, né? De disciplina, de autocontrole, de assim concentração, de que aquilo assim é uma coisa muito séria, aquilo é um jogo de vida ou morte. Fadinha foi lá brincando, né? O Ítalo foi lá brincando e mostraram que a gente precisa renovar nosso espírito lúdico, sua capacidade de brincar.
E eu acho, vou até pegar esse gancho, Christian, porque essas duas modalidades foram algo novo nas Olimpíadas, né? O skate e o surf. E o skate a gente via ali que existia um espírito coletivo, um meio que torcendo para o outro, Uhum. inclusive ninguém ficava naquilo, ah, não, vai cair, né? As pessoas vibravam de fato com os rivais. E no surf, inclusive, tem uma curiosidade que quando foi introduzido nos Jogos, o Comitê Olímpico Internacional cogitou para dar, em tese, a mesma oportunidade para todo mundo. Ah, vamos fazer em um ambiente artificial em que todo mundo tenha direito a pegar as mesmas ondas. Mas aí os atletas falaram, não, mas faz parte da prática do surf justamente você entender o mar, compreender o ambiente que você está inserido e ter ali essa interação com a natureza. Então são duas modalidades que de fato elas trazem uma nova visão que vai um pouco não, bastante diferente de outras que na verdade imperam um espírito de competição com vitória a qualquer custo, Christian. Uhum. Muito bem observado, Glauco. E essas duas modalidades e o breaking que está vindo aí na próxima edição, que é um esporte mais aparentado à dança, assim, e eles estão funcionando como antídotos, né, para essa narrativa assim da autossuperação sem limites, do individualismo, do sentido bélico da competição, em que se eu ganho, você perde, e se eu ganho, você se humilha, e só tem espaço para um, que é um certo contexto, vamos dizer assim, egológico, que tem feito muito mal para os esportes em geral, né? E que, por outro lado, replica o espírito da vida corporativa. É uma imagem do que é a vida nas empresas, as empresas tomam essas palavras como motes, usam os esportistas como exemplo, né? E qualquer um que faz esporte profissional, já acompanhei várias trajetórias desse tipo, vai te dizer algo assim: olha, esporte é muita dedicação, é muita disciplina, é muita dor, né? Muitos esportistas convivem com a dor assim diariamente, mas quando a gente fala em vitória ou derrota, a coisa é extremamente contingente. É como a água a onda que veio naquele dia para você não veio para mim. Tá? Então, assim, chegar na final é uma coisa, vencer é outra. Né? Chegar na Olimpíada, como tantos brasileiros chegaram, funciona como já por si uma grande realização. Essa cultura brasileira que só tem lugar para o que vence, o segundo, o terceiro, o quarto são só ninguéms, né? São só escadas para aquele que vence, é uma tradução da maneira como a gente lê nossa própria desigualdade. Né? Tem aqueles que são gente, que são alguém, e todos os outros, o 2, o 3, o 4, os médios, e elas, vamos dizer assim, estão num nevoeiro, elas estão ainda não foi o número 1. Isso é, assim, muito provinciano, isso é, assim, muito simplificador. Né? No fundo, é quando a gente não tem o olhar, né, mais espectral para ver que naquela vez foi esse. Mas o quanto de contingência concorreu para que isso acontecesse? E falando justamente dessa leitura em relação à cultura esportiva que existe no Brasil e também do ambiente corporativo, muitas vezes a gente vê principalmente aplicado a atletas brasileiros histórias de superação que são reais na prática. Mas quando você vê, existe uma moldagem ali depois, trabalhada pela propaganda, às vezes pelo próprio jornalismo, mostrando uma espécie de self-made man. Parece que a pessoa fez tudo sozinha, por meio do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, e se ignora ali a dimensão coletiva, que às vezes vem do apoio familiar, do apoio dos amigos, de um projeto social, mesmo de um projeto governamental. Como é que você vê a relação da construção desse tipo de imagem, Christian, com o neoliberalismo e as exigências que são feitas no dia a dia mesmo para o trabalhador comum? Tem uma característica, né, desse modo de produzir, de consumir, que é o neoliberalismo, que a gente vai encontrar numa certa maneira de fazer ciência também, né? Que vai dizer o seguinte: só importa o último capítulo. Né? Só importa o que você fez nesse quarter, só importa o que você entregou nesse semestre, só importa, vamos dizer assim, a fotografia. Não, mas
você é um filme, né? Você teve bons e maus momentos, você teve muita gente com você que chegou a concorrer para que o resultado fosse esse. Tirar uma fotografia é muito pouco, né? Mas a gente foi se encaminhando para uma vida assim, uma vida de comparação e avaliação permanente, e onde só vale o último capítulo, né? Isso, para o caso Brasil, é muito ruim. Né? Por quê? Porque acaba deixando assim de lado a ideia de que a gente precisa contar a história, de que os vencedores, eles, no fundo, eles não foram feitos apenas de muito sacrifício individual, como se observou, né, Glauco? É uma família que abre mão, é uma comunidade que apoia, são pessoas que estão ali no entorno. No caso da Rebeca, o próprio irmão, né, que fez um sacrifício adicional e que ela vai e lembra. Né? Com o que se parece, né, essa ideia de que assim, aqui só conta o último capítulo. Tá? Se parece com o seguinte: você não tem que contar a história do seu dinheiro. Você não tem que contar a história de como você está no lugar em que você está. Por quê? Porque as coisas são assim meio mágicas. Elas refletem aquela individualidade fora de contexto, fora de história. E isso é muito ruim, isso é um discurso que não é legal para a saúde mental, né? Para lidar, inclusive, com o próprio sucesso. Né? E, em segundo lugar, se você vai olhar a declaração dos esportistas, né, quando eles ganham, o que eles fazem? Eles imediatamente trazem, ou tentam trazer, não todos, mas eu vou dizer assim, nesses nossos bons exemplos, que chegaram ali, né? Seja a família, seja o técnico, seja os outros, né? Mas a gente não escuta isso. A gente acha que isso ele está falando, ela está falando, mas não é para levar muito a sério. Qual que é o problema reverso desse discurso? Né? Ele pode insinuar o seguinte: então basta que a pessoa se sacrifique mais. Né? Qualquer um pode chegar a ser um grande surfista, como o Ítalo, que começou surfando com uma plataforma de isopor. É só trabalho e sacrifício. Olha aí. O que é, obviamente, uma falácia. Não é assim, não é só sacrifício, dedicação e transpiração. Sem isso não vai acontecer. Mas esse nexo ele acaba sendo reforçado pela narrativa assim, do super-herói individual, onde só conta o último capítulo. E é impressionante, Christian, como a lógica neoliberal acaba deturpando o sentido das coisas, porque quando a Raíssa, por exemplo, ganhou a medalha no skate, teve um deputado que falou: tá vendo, ó, a gente pode legalizar o trabalho infantil, porque vocês estão celebrando uma criança de 13 anos ali ganhando uma medalha em Olimpíada, mas não querem deixar que as crianças trabalhem. E aí você fica pensando: não, é justamente o contrário, ela pode andar de skate porque não existe regulação do trabalho infantil, porque ela não está trabalhando, ela não é obrigada a trabalhar, né? E ainda existe aquele meme que eu acho que não é pouco, não é tão inocente, né? Que fica assim: o que você estava fazendo com 13 anos de idade? Porque a Raíssa Leal já está ganhando uma medalha. Na verdade é isso também, né? É atividade lúdica. Ela está ganhando uma medalha porque ela tem essa possibilidade de fazer aquilo que ela gosta. Então não se pode estimular esse tipo de pensamento com base no exemplo dela, né, Cristiano? Verdade, Glauco. Inclusive, a gente podia fazer uma comparação, né, desse tipo de trajetória muito jovem, lúdica, graciosa, que representa todos nós, com, por exemplo, o sucesso em internet, em TikTok e YouTube. Né? Como funciona? Milhões de pessoas colocam lá as suas bobagens, suas ideias, os seus jeitos, e uma ou outra é selecionada pelo algoritmo para brilhar. Né? Isso cria, vamos dizer assim, um espaço que é virtualmente lúdico. Né? As pessoas estão ali não porque elas querem se tornar grandes youtubers, porque elas estão brincando, elas estão usando a sua imagem para comunicar um ângulo, uma situação engraçada. Mas depois que acontece, se cria esse efeito, né, que é desse olhar do deputado. Dizer assim: não, ele estava interessado desde o começo em criar uma carreira, ela está trabalhando.
né? É aquele olhar que cria mais valor, mais valia onde ela chega, né? Agora, Christian, outro fator, outro aspecto que também saltou aos olhos nessas Olimpíadas foi a questão da saúde mental. Isso por conta da ginasta Simone Biles, né, que acabou não competindo em algumas das provas justamente para preservar a própria saúde mental, segundo ela mesma disse. E mesmo antes da Simone, nós tivemos a Naomi Osaka, né, a tenista que inclusive acendeu ali a pira olímpica na abertura dos Jogos em Tóquio, e ela já tinha aberto mão de disputar Roland Garros antes, justamente também por conta dessa questão da saúde mental, da pressão que ela sentia. Isso é algo importante para a gente transpor também para o dia a dia, Christian, porque principalmente nesse cenário brasileiro, em que as pessoas se veem pressionadas a buscar sobrevivência num cenário totalmente adverso, isso precisa vir para a ordem do dia também? Precisa, já estava vindo. Na verdade, a gente tinha várias manifestações assim críticas, sinais de preocupação globais em termos de saúde mental antes da pandemia. Então, isso acabou acelerando, porque as condições de vida elas tenderam a piorar os sintomas das pessoas. E agora, com a Olimpíada, acho que alguns aproveitaram, no bom sentido, essa situação para externalizar as condições de saúde mental dos esportistas, né? E o que a gente está vendo, uma certa analogia entre o esporte, né, o mundo do esporte, como grande metáfora do mundo da produção, né, do mundo da competição, do mundo das métricas, né? Mas vamos olhar mais de perto para a trajetória da Simone, né? É uma menina que logo cedo começa a ir mal na escola, tem um diagnóstico, déficit de atenção com hiperatividade, né? Ou seja, não consegue ficar quieta e se concentrar. O que lhe é indicado, então, como uma espécie de terapêutica complementar? Ginástica olímpica. Ginástica olímpica é uma atividade que exige absoluta concentração e motricidade. Como acontece tantas vezes, aliás, com crianças que têm dificuldades escolares, dislexias, ou às vezes uma timidez, quando você joga essa atividade que trata esse sintoma psíquico, há uma espécie de superligação com essa atividade, né? Porque ela é, ao mesmo tempo, lúdica, provê satisfação e cura, e trata. E, assim, a pessoa consegue lidar, assim, melhor com o seu sintoma. Isso combina com o fato de que ela, então, tem uma relação que não é só profissional, é de apaixonamento com a ginástica olímpica. Só que isso leva ao quê? Né? Duas contingências importantes nessa trajetória. Primeira são os métodos de origem russa de treinamento de ginastas olímpicos nos Estados Unidos, que funcionam à base do quê? Dor, sacrifício, violência, maus tratos, né? uma rudez, uma brutalidade, né? Na relação com o corpo. Não é uma relação de cuidado, é uma relação de força, de pancada. Né? E o segundo encontro importante na trajetória da Simone é com um treinador que abusava das suas treinandas. Né? Abusava sexualmente, abusava moralmente. É um escândalo. Mais de 100 atletas americanas passaram por isso no seu cotidiano. Ele era um grande treinador, todo mundo procurava, é bom, assédio. Dessas 100 atletas que passaram por isso, uma foi em frente. O nome dela, Simone Biles. Ou seja, algo aconteceu aí na relação dela com o que ela está fazendo, que talvez, né, fez com que, sim, o esporte é importante, isso é uma realização muito grande para a vida dessa pessoa, mas me parece que ela adquiriu também uma certa consciência política de que ela representava algo além do que a sua própria trajetória. Ela representava uma trajetória de uma sobrevivente. E
Isso me faz entender por quê. Quando ela recebe a notícia, um ano atrás, de que as Olimpíadas iam ser adiadas por um ano, ela senta e chora imediatamente. Ou seja, mais um ano, uma espécie de sacrifício que já estava fazendo assim, estava indo além da conta do ponto de vista psíquico. Porque qual que é a dificuldade aqui? Quando você tem uma luxação, você tem uma fratura, você tem uma distensão, não adianta, você não vai entrar em campo. Mas e quando você tem uma fratura mental? E quando você tem uma luxação mental? E uma distensão mental? O que você faz? Você pode entrar em campo, mas vai prejudicar, não é? Você não vai conseguir o mesmo nível de desempenho. Só que você não está vendo a fratura. Então, qual é a tendência da gente? Moralizar a situação. Ela foi fraca, ela abandonou o time, faltou fé, cadê o pensamento positivo? Esse tipo de bobagem. Né? E o que ela faz? Ela luta consigo, né? Mas ela também entende que ela representa uma trajetória. E é isso que ela, então, traz para todos nós ao dizer tem uma questão aqui de saúde mental. Não precisa entrar em detalhes, né? Não precisa contar toda essa história. É óbvio, né, que o que está sendo posto ali é precisamos mudar o sistema, precisamos mudar a maneira como se produzem esses heróis olímpicos. E quando você fala de consciência política, Christian, lembro de uma entrevista da Simone Biles no ano passado, ela falando de racismo e dando apoio inclusive ao Black Lives Matter, e nessas Olimpíadas a gente viu a Simone, além de torcer para as atletas dos Estados Unidos, também torcia e aplaudia muito a Rebeca Andrade em todas as provas que ela fez, que foi algo muito bonito e também chama essa questão da representatividade da mulher negra, num espaço que até a gente ter a Daiane dos Santos, não era das mulheres negras, ali a ginástica olímpica não era para os negros. Né? E foram abertas essas portas. Esse não também empoderador nesse sentido. A gente sabe que o trabalhador, a trabalhadora, em especial a mulher negra no Brasil, não pode dizer não o tempo todo na situação cotidiana, mas não, é também muito empoderador isso que a Simone Biles fez, o que a Naomi Osaka também fez antes das Olimpíadas, Christian. Perfeito, acho que esse é um contexto que explica, inclusive, a aderência, o ato, né? A sensibilidade dela à sua própria trajetória, à expressão do seu próprio sofrimento dessa forma. Né? Uma mulher negra tem contra si adversidades ainda maiores. Né? E isso foi muito, muito legal, acho que fez parte dessa trajetória toda, e a gente precisa considerar sempre esse a mais quando a gente leva em conta o recorte de classe e de raça. Né? Christian, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente podia fazer mais umas 3 horas de entrevista, mas vamos deixar para outro dia. Obrigadão, Christian. Até a próxima. Beleza, Glauco. Tamo junto. Abração. Abraço. Conversamos aqui com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Christian Dunker. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.